Felipe Folgose, tudo bom? Na medida do possível a gente lutando pela liberdade, mas tá bom porque a gente ainda pode falar, né? Por enquanto, né? E depende, porque tem rede social que já cerceia a gente, né? Eu tô há 3 meses no Shadowban do Instagram, por exemplo, mas independente disso, pessoal, a gente tem que ter a consciência de que o que está em jogo nessas eleições é a constitucionalidade, né, das leis, né? Você vê a ministra Carmen Lúcia abrindo essa exceção, o que é um absurdo, né? Um artigo ali claro contra a censura, e daí a gente vê as pessoas falando em democracia, a mídia falando em democracia, em liberdade. É uma loucura, né? Uma inversão completa de valores, assim. Então, eu como, né, ator, há 30 anos que eu trabalho, nunca poderia imaginar que hoje iria estar vivendo um cenário como esse. A gente vê veículos de comunicação tradicionalíssimos como a Jovem Pan, né? Como o Brasil Paralelo, como a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, enfim. E você ouve o Lula já falando que se ele entrar agora, ele não está escondendo. Então a gente já sabe que o que tá muito claro, pessoal. Então, se a gente tira um pouco as figuras, né, que existe aí uma carga emocional atrelada, pense no programa de cada um. Quem que está defendendo agora? Quem que durante esses 4 anos defendeu a liberdade, continua falando que vai defender a liberdade de, inclusive, ter gente... De ser contrariado, né? Não só ser contrariado, né? Gente fazendo um videoclipe com ele sendo assassinado e ele não fez nada. Agora, vê o outro lado já falando que vai regular a mídia, vai censurar. E, pessoal, quando uma liberdade é perdida, como a nossa liberdade de expressão, que outras liberdades não vão ser tomadas também? Será que liberdade de culto, liberdade religiosa, como já está acontecendo na Nicarágua, como está acontecendo já no Chile? Então, assim, é muito sério, pessoal, né? Não é só, não, o momento da eleição, não. Isso aqui vai determinar como a gente vai viver nos próximos anos. A primeira experiência foi a pandemia, a segunda experiência está sendo esse final de eleição. E assim eles vão testando a censura e o controle social, né? Exato, e se o povo ele, né, obedece, se o povo ele acha bonito, se ele fica, né, preso aí em bobagem, né, porque é aquela história do pão e circo, ou se realmente a gente está atento e a gente está lutando e a gente se manifesta. Então, eu sei que é exaustivo, né? Cansa, a gente... Não, mas é exaustivo, mas tem que lembrar, porque assim, sempre tem um isentão, sempre tem uma pessoa que tá com nojinho do que o Bolsonaro fala, mas não tá entendendo, né, o que tá acontecendo. Ele tem que repetir mesmo. A gente tem que sair dessa superficialidade, né? Porque se a gente, por isso, o Lula fala absurdos também, fala barbaridades. E, enfim, sem entrar em tudo que a gente já aconteceu no Brasil, né, pessoal? Como a gente foi lesado, né? Minas, por exemplo, não tem metrô, né? Venezuela tem. Então, enfim, né? A gente entra nesses detalhes, mas realmente, por um lado, é bom que isso esteja acontecendo agora, né? Antes das eleições, antes do segundo turno, para ficar patente o risco que a gente está correndo de perder as nossas liberdades, pessoal, né? E novamente, se desrespeita a Constituição uma vez, vão desrespeitar 2, né, 3, enfim. E acaba a jurisprudência no Brasil, acaba o Estado de Direito, né, acaba a democracia. É sério o negócio. E vai fazer a canetada que o Bolsonaro não fez ainda, o outro lado pode fazer exatamente no dia 1º de janeiro. Outro lado. Isso aí, Felipe, muito obrigada, viu?